A indústria do entretenimento é um dos campos mais lucrativos do mundo, e os atores estão entre os profissionais mais bem pagos nessa área. Ao longo dos anos, muitos atores acumularam fortunas que valem milhões e até bilhões de dólares, e aqui estaremos explorando os atores mais ricos do mundo e como eles gastam seus milhões. Número 10. Jack Nicholson. Conhecido por seus papéis aclamados pela crítica em clássicos como Os Infiltrados, Cada Um Vive Como Quer, Chinatown, Um Estranho no Ninho, e Ânsia de Amar, Jack Nicholson é um dos maiores nomes de Hollywood. Começando sua vida profissional como um trabalhador de escritório no departamento de animação da Hanna-Barbera, Nicholson chegou a considerar se tornar um animador. No entanto, sua decisão final de seguir sua paixão pela atuação acabou mudando completamente sua vida. E se sentarmos para contar seus prêmios, digamos apenas que um vídeo não seria suficiente para falarmos sobre todos eles. O cara tem 12 indicações ao Oscar e 6 prêmios Globo de Ouro em seu nome. E não é só isso, ele ainda é uma das pessoas mais jovens a receber o prêmio pelo conjunto da obra do Instituto Americano de Cinema. Agora, vamos deixar sua carreira de lado e focar em sua conta bancária. Apenas por um de seus sucessos de bilheteria, Chinatown, Nicholson recebeu um pagamento impressionante de $500 mil. Pode não parecer muito, não é mesmo? Mas quando olhamos para essa quantia hoje, ela equivale a quase $2,6 milhões. E por seu filme Um Estranho no Ninho, o astro recebeu um salário base de $1 milhão. Se somarmos sua participação nos lucros totais do filme, a soma total é bastante considerável. Apenas por fazer parte de Um Estranho no Ninho, Nicholson ganhou cerca de $15 milhões. E sim, pagamentos como esses são a razão pela qual o patrimônio líquido de Jack está em torno de $400 milhões. E não podemos nem imaginar o impulso que seu patrimônio líquido poderia ter recebido se ele tivesse estrelado filmes épicos como Taxi Driver e Apocalipse Now. Famosamente o astro recusou ambos esses papéis, mas parece que seu patrimônio líquido não sofreu muito com isso. Here's Johnny. Número 9. Mel Gibson. Mel Gibson não é apenas um galã de Hollywood, mas também um talentoso ator com um patrimônio líquido estimado em cerca de $425 milhões. Parece que ele entende uma coisa ou duas sobre tomar decisões financeiras inteligentes e também tem um amor por adquirir propriedades, para dizer o mínimo. Ele é conhecido por seu impressionante portfólio imobiliário, que inclui uma mansão de 610 metros quadrados em Malibu, uma fazenda de 400 hectares no valor de cerca de $29,5 milhões na Costa Rica e uma ilha particular de $15 milhões em Fiji. Só podemos imaginar as festas que ele deve fazer nesses locais deslumbrantes. Mas os investimentos de Gibson não se limitam apenas a imóveis. Ele também é um ávido colecionador de arte, com obras de artistas como Picasso, Chagall e Warhol em sua posse. E não podemos esquecer sua incursão no negócio de tequila com sua marca K. Embora Gibson possa ter um gosto pelas coisas mais refinadas da vida, ele também é incrivelmente generoso com sua riqueza. Ele é um doador regular para várias instituições de caridade, incluindo a organização sem fins lucrativos Mending Kids International, que fornece cuidados médicos a crianças necessitadas. Gibson também é defensor da saúde mental, tendo doado para organizações como o Centro Infantil Bárbara Sinatra, que oferece serviços de aconselhamento a crianças vítimas de abuso. É claro que as decisões financeiras de Gibson nem sempre foram um mar de rosas. Ele passou por um divórcio bem caro em 2009, que supostamente o prejudicou em cerca de $425 milhões. Ai! Se não houvesse este contratempo, quem sabe ele estaria mais acima na lista, mas a riqueza de Gibson continuou a crescer ao longo dos anos, provando que até as batalhas mais difíceis de Hollywood podem ser superadas. Gibson demonstrou que a riqueza pode ser usada para o bem, e isso é algo para o qual todos podemos erguer um brinde. Número 8. Arnold Schwarzenegger. Agora, como é possível que estejamos falando de homens ricos e fortes e a estrela do Exterminador do Futuro não entre em nossa lista? O ex-fisiculturista, astro de cinema e político Arnold passou muitos anos construindo seu saldo bancário. E como sabemos disso? Seu portfólio imobiliário sozinho vale impressionantes $100 milhões. E nem todo mundo pode realmente comprar propriedades desse tipo, a menos que seu patrimônio líquido seja superior a algumas centenas de milhões de dólares. Sua principal fonte de renda era proveniente de seus filmes, que lhe renderam pelo menos $20 a $30 milhões cada. Projetos como Inferno Vermelho, Exterminador do Futuro, O Sobrevivente Predador, foram alguns de seus projetos mais memoráveis e bem-sucedidos. O ex-fisiculturista também tem uma paixão por investimentos imobiliários. Devido ao seu espírito incansável, o mercado imobiliário não apenas se tornou uma das coisas mais bem-sucedidas que ele fez, mas também se tornou um de seus passatempos. Hoje, a estrela do Exterminador do Futuro compra e vende propriedades e gastou uma parte significativa de seus ganhos em seu hobby bastante caro, porém extremamente bem-sucedido.
E graças à sua mentalidade de vá grande ou vá para casa, Arnold Schwarzenegger tem um patrimônio líquido de 450 milhões de dólares, dos quais 400 milhões de dólares vieram de sua carreira em Hollywood. Son of a bitch. Número 7. Robert De Niro. Robert De Niro possui um dos investimentos mais notáveis que já vimos, o que é claro, desempenha mais do que um pequeno papel em seu impressionante patrimônio líquido de 500 milhões de dólares. Ao Greenwich Hotel na cidade de Nova York, do qual ele é coproprietário. Este luxuoso hotel é a personificação da sofisticação e estilo, com sua decoração eclética e serviço impecável. Não é de admirar que o hotel tenha se tornado um favorito entre celebridades e políticos de alto escalão, que se dirigem a seus quartos aconchegantes e comodidades de alta qualidade. Ele também é cofundador da Fundação Tribeca, uma organização sem fins lucrativos que opera 7 fundos distintos e programas de bolsas para apoiar filmes, documentários independentes e projetos interativos, financeiramente e artisticamente. Ele também é dono orgulhoso de várias mansões espalhadas pelos Estados Unidos, e deixe-me dizer que essas casas não são casas comuns para a reforma. Começando com sua impressionante propriedade em Gardner, Nova York, esta propriedade é um verdadeiro sonho para os amantes da natureza, com mais de 98 hectares de terra para explorar. E não se preocupe, De Niro não esqueceu o essencial. A propriedade também possui uma espaçosa piscina e uma academia totalmente equipada. Robert também é dono de um hotel chamado Nobu Villa, localizado dentro do Caesars Palace, em Las Vegas. É o lugar perfeito para relaxar e esquecer o estresse da vida cotidiana. Este oásis apresenta o famoso restaurante Nobu, uma academia, instalações para tratamentos de bem-estar adequados. E mencionar também a culinária japonesa, que não pode ser ignorada e que nos mostra que é verdadeiramente um luxo. Agora, alguns podem argumentar que ter várias mansões é excessivo, mas eu digo, por que não? Se você trabalhou duro e ganhou os meios para viver como um rei, por que não ir em frente? Além disso, quem não gostaria de acordar com vistas para o oceano ou para o horizonte da cidade todas as manhãs? Ele também é um grande defensor de retribuir à sua comunidade. Ele está envolvido em várias organizações de caridade, incluindo o Centro Robert F. Kennedy para a Justiça e Direitos Humanos. De Niro também representou o Fundo de Socorro do Estado de Nova York em busca de apoio financeiro quando o furacão Sandy atingiu a cidade de Nova York em 2012. E De Niro não hesitou em colocar as mãos na massa e se envolver nos esforços de auxílio. Ele ajudou a distribuir alimentos e suprimentos para os afetados pela tempestade e até abriu um de seus restaurantes para servir como abrigo para quem precisava. Também se diz que uma quantia considerável dos lucros do Greenwich Hotel vai para instituições de caridade locais. Então, o que vem por aí para esse magnata imobiliário? Somente o tempo dirá, mas uma coisa é certa, os investimentos de Robert De Niro são sempre uma aposta segura. Seja comprando imóveis de primeira linha na cidade, adquirindo vilas à beira-mar no Caribe ou simplesmente desfrutando de seu pedaço de paraíso nas montanhas Catskills, De Niro sabe como fazer um investimento inteligente. Então, se você estiver em Nova York e esbarrar com ele, não se surpreenda se ele estiver por aí, fazendo a diferença à sua maneira única. Número 6. George Clooney. George Clooney, o charmoso e elegante galã de Hollywood, é famoso não apenas por suas habilidades de atuação premiadas e sorriso encantador, mas também pelo seu olhar aguçado quando se trata de investimentos, propriedades e trabalhos de caridade. Desde suas elegantes vilas na Itália até seus empreendimentos filantrópicos, Clooney sabe como causar impacto tanto na tela grande quanto fora dela. Bom, vamos ao que interessa, ele possui um patrimônio líquido estimado em 500 milhões de dólares. Sim, 500 milhões de dólares. A riqueza de Clooney pode ser atribuída à sua bem-sucedida carreira de ator, e também preciso dizer que suas habilidades de atuação são praticamente imbatíveis. George também possui um toque de Midas quando se trata de escolher os projetos certos para investir. Ele cofundou a marca Casamigos, que foi posteriormente vendida por impressionantes $1 bilhão. Ele também é o embaixador da famosa marca suíça de café Nespresso desde 2006, onde ele ganha $40 milhões, provando que ele sabe escolher um produto que é delicioso e ecologicamente correto. E não vamos esquecer seu investimento no projeto de satélite que visa monitorar abusos de direitos humanos ao redor do mundo. Os investimentos de George Clooney são tão diversos e impressionantes que é difícil de acompanhar. Passando para suas propriedades, como muitas outras pessoas famosas, George se certificou de aplicar seus conhecimentos profissionais em seu portfólio imobiliário. George Clooney é o orgulhoso proprietário de várias mansões luxuosas ao redor do mundo. Ele tem sua residência principal em Los Angeles, que foi sua primeira grande compra lá atrás, em 19
1995. Ele também é dono de uma propriedade bem conhecida chamada Vila Oleandra, uma deslumbrante vila no Lago Como, na Itália. É lá que o Sr. Clooney gosta de passar seus verões. E quem pode culpá-lo? Com suas vistas deslumbrantes, atmosfera serena e decoração elegante, a Vila Oleandra é a personificação de classe e sofisticação. Mas o Sr. Clooney não é proprietário de propriedades apenas para seu próprio prazer. Ele também é um homem de negócios inteligente e sabe como obter lucro. Ele e sua esposa Mal compraram uma mansão histórica na Inglaterra, que eles renovaram e posteriormente venderam com um belo lucro. Falando sobre comprar e vender casas como um profissional, Clooney tem um coração de ouro e está dedicado a tornar o mundo um lugar melhor. Ele cofundou a Clooney Foundation for Justice, que visa promover a justiça e os direitos humanos ao redor do mundo. Ele também apoia o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas e ajudou a arrecadar milhões de dólares para combater a fome global. E não vamos esquecer sua defesa dos refugiados e seus esforços para chamar a atenção para a crise em Darfur. George Clooney não é um homem de falar, e sim de agir. Em conclusão, George Clooney não é apenas um rosto bonito. Ele é um investidor perspicaz, um proprietário astuto de propriedades e um filantropo dedicado. Seja saboreando tequila, relaxando em sua vila ou defendendo os direitos humanos, George Clooney está sempre causando impacto. Portanto, da próxima vez que você o ver na tela grande, lembre-se de que há mais nesse homem do que apenas sua boa aparência. Número 5, Tom Cruise. Tom Cruise é um nome conhecido na indústria do entretenimento, graças aos seus filmes de sucesso e sua personalidade carismática. No entanto, além do brilho e glamour de Hollywood, Cruise também fez alguns movimentos financeiros únicos e impressionantes que deixaram muitos admirados. Um dos investimentos mais notáveis de Tom é sua participação na Igreja da Scientologia, onde ele é um de seus membros mais proeminentes. Embora as práticas e crenças da igreja sejam controversas, não se pode negar que o investimento de Cruise deu frutos. De acordo com algumas estimativas, seu patrimônio líquido é estimado em cerca de 600 milhões de dólares, com uma parte significativa dessa riqueza atribuída ao investimento na Scientologia. Cruise também investiu em uma variedade de outras empreitadas, incluindo startups de tecnologia e imóveis. Em 2007, ele possuía uma mansão em Hollywood Hills, em Los Angeles, Califórnia, que abrange mais de 930 metros quadrados. Essa casa também inclui uma piscina estilo lagoa, um jardim de 3 hectares, um lindo terraço para refeições e um estacionamento para vários carros. Tom eventualmente vendeu a propriedade por cerca de 11,4 milhões de dólares para a atriz Eva Longoria. Ele não parou por aí, ele foi ainda mais longe e comprou outra mansão, um rancho rural no Colorado, que abrange cerca de 320 hectares e 930 metros quadrados. Ele eventualmente vendeu essa propriedade em 2021, quando a listou pelo impressionante valor de 39,5 milhões de dólares. Tom comprou ainda outra propriedade na cidade de Clearwater, na Flórida, que fica a poucos quarteirões da sede internacional da Igreja da Scientologia. Ficamos curiosos para saber se Tom vai parar de comprar propriedades, mas não podemos culpá-lo, ele tem o dinheiro para fazer o que quiser. Além de seus investimentos e propriedades, Cruise também fez alguns movimentos financeiros únicos que o distinguem de outros famosos. Um desses movimentos é fazer suas próprias cenas de ação em seus filmes, o que o ajudou a economizar milhões de dólares em custos de seguro. Ao realizar cenas arriscadas, Cruise não apenas garantiu que seus filmes parecessem mais autênticos, mas também ajudou os produtores a economizar uma quantia significativa de dinheiro. Apesar de sua imensa riqueza, Cruise também é conhecido por suas obras de caridade. Em 2003, ele lançou o projeto de desintoxicação de equipes de resgate de Nova York, criado para ajudar os bombeiros da cidade de Nova York após os ataques de 11 de setembro. Ele doou 1,2 milhão de dólares para o tratamento desses trabalhadores. Cruise também apoiou outras instituições de caridade, incluindo a Fundação Make-A-Wish, o Hospício Infantil e Coalizão de Cuidados Paliativos, Unicef e muitas outras. Seu trabalho filantrópico serve de inspiração para outros que possuem os meios para retribuir as suas comunidades, mesmo que pareça uma missão impossível. Cruise continua encontrando uma maneira de fazer a diferença. Número 4. Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan, também conhecido como o Rei de Bollywood, é um nome familiar na Índia e ao redor do mundo. Quando se trata de acumular uma fortuna, ele é uma força a ser reconhecida. Ele acumulou uma fortuna ao longo dos anos por meio de seus investimentos, propriedades e negócios astutos. E quando se trata de caridade, SRK é um verdadeiro herói, usando sua riqueza e influência para fazer a diferença no mundo. Mas vamos falar um pouco sobre seus investimentos. Ele investiu em vários empreendimentos, incluindo uma empresa de produção conhecida como Red Chillies Entretenimento, que produz
e distribui filmes, e um time de cricket. Ele é coproprietário dos Kolkata Knight Riders, uma equipe da Liga Indiana de Cricket. Com tais investimentos, não é surpresa que SRK tenha um patrimônio líquido de mais de 770 milhões de dólares. Khan não parou por aí, ele também investiu na Kidzania, um parque temático para crianças, onde possui uma participação de cerca de 26% na cadeia de centros de entretenimento. Parece que nosso cara não tem medo de fazer investimentos audaciosos. Quanto às propriedades de Shah, digamos apenas que elas são compatíveis com seu título real e são simplesmente de tirar o fôlego. Ele possui uma luxuosa mansão chamada Manat, que está situada no bairro de Lite de Bandra, em Mumbai. A casa oferece vistas deslumbrantes do Mar da Arábia e vale uma quantia de 2 milhões e 400 dólares. Com uma sala de estar que pode acomodar um pequeno exército e um terraço que oferece uma vista panorâmica da cidade, a mansão Manat é um testemunho da personalidade grandiosa de Shah Rukh Khan. A mansão é uma atração turística, com fãs se reunindo do lado de fora para dar uma olhada na estrela. Na verdade, isso já causou engarrafamentos na área. Mas o rei de Bollywood não se trata apenas de viver a vida luxuosa. Ele também acredita em retribuir à sociedade, o que lhe rendeu o título de o generoso Khan. Ele é o fundador da Fundação Mir, que visa apoiar sobreviventes de ataques de ácido. Ele também apoiou várias outras organizações de caridade, como a Fundação Make-A-Wish, os direitos das crianças e você, CRAI, e a Fundação Kolkata, que foca em saúde, educação e preservação cultural. As ações de caridade de SRK não passaram despercebidas. Ele foi homenageado com o Crystal Award pelo Fórum Econômico Mundial em 2018 por sua liderança na defesa dos direitos das mulheres e crianças na Índia. O trabalho beneficente de Shah Rukh Khan não se limita apenas a contribuições financeiras, ele também acredita em usar seu status de celebridade para conscientizar sobre questões sociais. Ele participou de várias campanhas, como a campanha de poliomielite e a campanha de conscientização sobre AIDS da Organização Nacional de Controle da AIDS. Como dizem em Bollywood, a história ainda não acabou, meu amigo. Mal podemos esperar para ver mais do sucesso e das aventuras inspiradoras de Shah Rukh Khan. Número 3, Dwayne Johnson. Dwayne The Rock Johnson é conhecido por muitas coisas, seu físico esculpido, sua carreira no ringue, sua personalidade carismática e suas habilidades de atuação, mas há mais nesse homem do que aparenta, incluindo seus investimentos, um impressionante portfólio de propriedades e obras de caridade. De acordo com o patrimônio líquido das celebridades, seu patrimônio líquido é de cerca de 800 milhões de dólares. Esse cara sabe como fazer um dólar render muito, muito mesmo. Desde sua participação na marca de tequila Teremana, até sua propriedade da Liga de Futebol XFL, Johnson tem um talento para identificar oportunidades que rendem muito. A sua intuição empresarial é tão impressionante que se ele um dia decidir se aposentar da atuação, certamente poderia se tornar um consultor financeiro. Na verdade, temos certeza de que seu portfólio de investimentos é mais impressionante do que seus bíceps, e isso quer dizer algo. The Rock também não fica para trás quando se trata de propriedades. Ele possui uma mansão de 3,4 milhões de dólares em Miami. Essa propriedade possui 1.206 metros quadrados, 6 quartos, 7 banheiros, uma academia que ele chamou de Paraíso de Ferro, uma decoração interna requintada e muito mais. Na verdade, essa mansão é digna de um rei, que ele definitivamente é. Ele também possui uma mansão de 9,5 milhões de dólares na Geórgia e uma fazenda na Virgínia, onde adora ficar com sua família. Ele possui muitas outras propriedades, que ele aluga ou vive, mas não deixe o tamanho de suas propriedades te enganar. Johnson tem um gosto refinado e sabe como criar uma atmosfera acolhedora e confortável em cada uma de suas casas. Mas talvez o aspecto mais impressionante de Johnson seja seu compromisso em retribuir. Ele é um grande apoiador de inúmeras instituições de caridades e causas, incluindo a Fundação Make-A-Wish, que ajuda a realizar os desejos de menores com doenças graves entre 2 e 18 anos, hospitais infantis e a Fundação Dwayne Johnson Rock, que auxilia crianças em situação de risco e com doenças terminais. A generosidade de Johnson não tem limites, e ele está sempre encontrando novas maneiras de usar sua fama e fortuna para tornar o mundo um lugar melhor. The Rock é mais do que um astro musculoso de cinema, ele é um investidor sagaz, um magnata imobiliário e um filantropo extraordinário. Seja exibindo seus músculos financeiros ou seus músculos reais, não há como negar que The Rock é um cara impressionante. Número 2, Tyler Perry. A jornada de Tyler rumo ao sucesso não foi nada fácil, foi mais como um buffet de abusos e adversidades. No entanto, ele se recusou a deixar seu passado determinar seu futuro, e em vez disso, encontrou na escrita um meio terapêutico. Logo, seu trabalho árduo começou a dar frutos. O patrimônio líquido de Tyler em 2023 é estimado em cerca de 1 bilhão de dólares. Quando se trata de ideias e movimentos empresariais inteligentes, Tyler não é um jogador pequeno. Estamos falando de investimentos inteligentes e um bom senso empresarial. Tyler possui várias propriedades na Geórgia e na Califórnia. Um de seus investimentos mais
mais notáveis foi em uma propriedade de 133 hectares nos arredores de Atlanta, Geórgia. Isso é conhecido como o Estúdio Tyler Perry, que contém muitas mansões, uma grande casa de campo, instalações de produção e pós-produção. O estúdio desempenhou um papel significativo na revitalização da indústria cinematográfica de Atlanta e atraiu grandes produções como Pantera Negra e Vingadores Ultimato, que foram filmados no local. O estúdio também possui 12 estúdios de som dedicados a ícones do cinema negro de Hollywood, que inspiraram e encorajaram Tyler ao longo dos anos, incluindo pessoas conhecidas como Oprah, Halle Berry, Denzel Washington e muitos outros. Outras propriedades incluem uma mansão de 3.246 metros quadrados em Atlanta, avaliada em cerca de 100 milhões de dólares. Ele também possui uma mansão de 14,5 milhões de dólares em Beverly Hills, Califórnia, que comprou em 2017. Tyler Perry também possui uma luxuosa mansão de 21 milhões de dólares no bairro de Buckhead, em Atlanta. A propriedade, que ele adquiriu em 2007, tem mais de 1.580 metros quadrados e inclui 7 quartos, 9 banheiros e um salão de baile que pode acomodar até 200 convidados. Apesar de seu sucesso, Tyler nunca esqueceu suas raízes e as dificuldades que enfrentou ao crescer, e consistentemente retribuiu à sua comunidade. Ele tem uma longa história de trabalho filantrópico, incluindo doações para instituições de caridade, apoio a iniciativas educacionais e auxílio em esforços de ajuda em situações de desastre. Em 2019, Tyler Perry pagou as dívidas pendentes de mais de 1.500 clientes da Walmart, totalizando 434 mil dólares. Esse ato de bondade ganhou manchetes e o elogio do público. Tyler Perry também apoia várias instituições de caridade, incluindo a FIR em América, a NAACP, Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, e estabeleceu a Fundação Tyler Perry, que fornece suporte financeiro para diversas causas beneficentes. O sucesso e a generosidade de Tyler servem de inspiração para muitos, e seu legado, sem dúvida, continuará influenciando as futuras gerações. Número 1. Jerry Seinfeld. Jerry não é apenas um gênio no palco, mas também um investidor perspicaz fora dele. Ele é conhecido por seus investimentos bem-sucedidos em várias empresas e propriedades, com um patrimônio líquido impressionante de $1 bilhão. Seinfeld sabe algumas coisas sobre fazer investimentos inteligentes. Todos nós temos coisas que amamos e somos apaixonados, desde comida até roupas e assim por diante, mas surpreendentemente Seinfeld tem uma paixão profunda por carros, e meu amigo, ele tem muitos. Sua coleção possui alguns dos veículos mais raros e cobiçados do mundo. São mais de 150 carros, incluindo um Porsche 550 Spyder de 1955, um Volkswagen Fusca de 1960, um Cadillac Eldorado Seville de 1958 e um Porsche Speedster de 1958. Ele vendeu cerca de 17 de seus carros em leilões por um total de $22 milhões. Essas joias automotivas trouxeram não apenas alegria para Seinfeld, mas também valor e apreciação, tornando um investimento inteligente. Além disso, a inclinação de Seinfeld pelo mercado imobiliário também é bem documentada. Ele possuiu várias propriedades de alto padrão, incluindo uma mansão de $32 milhões nos Hamptons, que é um grupo de vilas de luxo em Nova York, um apartamento de $17,5 milhões na cidade de Nova York e uma propriedade de $13,5 milhões em Telluride, Colorado. Com um olho aguçado para o luxo e uma habilidade para encontrar joias escondidas, Seinfeld provou ser um investidor astuto em imóveis. E aparentemente ele ama café um pouco demais. O cara comprou uma máquina de café de $17 mil. $17 mil por uma máquina de café é uma quantia considerável. Seinfeld não é apenas um mestre em nos fazer rir com suas observações hilárias sobre a vida cotidiana, ele também tem ajudado a fazer a diferença no mundo por meio de seus esforços filantrópicos. Uma das principais ações de caridade de Seinfeld é seu envolvimento com a Fundação David Lynch, que oferece treinamento em meditação transcendental para veteranos, jovens em risco e vítimas de violência doméstica. Seinfeld também é um apoiador de longa data da Fundação Good Plus, anteriormente conhecida como Baby Bug, fundada em 2001 por sua esposa Jessica Seinfeld. A organização fornece itens essenciais, como roupas, carrinhos de bebê, berços e outras necessidades básicas para famílias necessitadas. Jerry está ativamente envolvido na organização, atuando como porta-voz nacional e defensor. Então, da próxima vez que você estiver assistindo a uma reprise de Seinfeld ou vendo um de seus especiais de stand-up, reserve um momento para apreciar o homem por trás da comédia. Ele pode ser um mestre em nos fazer rir, mas também é um mestre em tornar o mundo um lugar melhor. Oh my God! Bem, espero que tenha aproveitado este vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Se desejar mais entretenimento, clique em um dos cartões na tela para explorar mais vídeos empolgantes. Um grande abraço e até a próxima!